participarmos. Vejo que tem alguns visitantes aqui entre nós, estamos muito alegres com a presença de vocês. Eu vou compartilhar com você uma breve meditação, também incentivando você a participar da escola dominical. E eu queria ler para essa meditação Deuteronômio capítulo 32. Abra sua Bíblia comigo. Deuteronômio capítulo 32, eu quero ler apenas 3 versículos. Deuteronômio 32, eu leio com você a partir do versículo 45, que diz assim: Tendo Moisés falado todas estas palavras a todo Israel, disse-lhes: Aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides para possuir. Amém. Amém. Bom, ouvimos aqui que a escola dominical é especial, é um ministério importante, impactou a vida de muita gente. Eu acredito que talvez você que tenha sido criado na infância na escola dominical também tenha um testemunho para dar, porque de fato a escola dominical proporciona grandes bênçãos na vida da igreja. Mas eu queria perguntar, por que a escola dominical é importante? Alguns vídeos trouxeram algumas respostas, mas eu queria trazer para você essa noite a principal resposta, a resposta mais importante do porquê a escola dominical é importante. Porque a escola dominical tem valor, ainda é relevante, ainda proporciona crescimento e edificação para a igreja. Por quê? Simples, porque ela ensina a palavra de Deus. O foco da escola dominical é a Bíblia, é a palavra de Deus. Todo o ensino gira em torno da palavra de Deus. Então, a escola dominical não é direcionada pela mente humana. São pessoas que compartilham, mas o foco é a palavra de Deus. O foco é o ensino da Bíblia, a orientação do Senhor. E tão bom quanto estudar a palavra de Deus em casa sozinho, ou até melhor, é a gente estudar com outras pessoas. É compartilhar o crescimento que a palavra de Deus produz no nosso coração com outros. É a gente trabalhar um tema importante que a própria Bíblia traz para edificar nossa vida e coração. Mas o foco é esse, saiba disso. A palavra de Deus é importante. A escola dominical é importante porque ela foca na palavra de Deus, ela gira em torno da orientação do Senhor. Vocês viram o testemunho aqui da criação da escola dominical? Uma pessoa viu crianças sem fazer nada, até dando problema para a sociedade. Qual foi a ideia do jornalista? Ensiná-las conceitos morais a partir da palavra de Deus. O foco da escola dominical é a palavra de Deus. Eu queria, a partir desses versículos aqui, trazer alguns conceitos importantes para a gente valorizar mais a escola dominical, valorizar mais a palavra de Deus. Primeira coisa, a escola dominical existe para reafirmar que a palavra de Deus não é coisa vã. Se a gente voltar aqui no capítulo 32, nós vamos ver aqui várias orientações que Moisés trouxe para o povo, orientações do Senhor. E aí ele vem e fala, olha, essas orientações que eu estou compartilhando com vocês, isso não é coisa à toa, não é vã, não é banal, não é qualquer coisa. E é tão ruim ver pessoas tratando a escola dominical como se fosse qualquer coisa. A escola dominical às vezes disputa com o shopping. E às vezes perde. Perde para o shopping. Perde para algum outro lazer, que de vez em quando não tem problema nenhum a gente fazer. Mas o problema é perder sempre.
A escola dominical não é coisa vã. Por quê? Porque ela foca na Bíblia e a Bíblia não é coisa vã, não é qualquer coisa. A palavra de Deus não é qualquer coisa. Deveria ter prioridade na nossa vida o tempo de estudo da palavra de Deus. A Bíblia não é um livro qualquer. Esses dias eu estava vendo, chegou para mim um short do YouTube e alguém num podcast dizendo assim: a Bíblia para mim é um livro como qualquer outro, igual o Chapeuzinho Vermelho. É, uma pessoa famosa declarando isso. E eu queria dizer para você essa noite que a Bíblia não é um livro qualquer. O que nós temos aqui não é coisa vã. Não é um assunto à toa. Não é passatempo. É assunto sério. Se a Bíblia fosse um livro qualquer, ela não seria proibida na Coreia do Norte, na Somália, no Iêmen, na Eritreia, na Líbia, na Nigéria, no Paquistão, no Irã, no Afeganistão, no Sudão, na Índia, na Síria, na Arábia Saudita, Mianmar, Maldivas, China, Mali, Iraque, Argélia, Mauritânia, Uzbequistão, Burkina Faso, República Centro-Africana, Vietnã, Turcomenistão, Cuba, Níger, Marrocos, Bangladesh, Laos, Moçambique, Indonésia, Catar, Egito, Tunísia, República Dominicana do Congo, Etiópia, México, Butão, Turquia, Camarões, Malásia, Tajiquistão, Brunei, Omã, Cazaquistão, Jordânia e Nicarágua. Você sabia disso? A Bíblia não é aceita nesses países. Se a Bíblia fosse um livro qualquer, isso não seria uma realidade. Não incomodaria ninguém. Hitler tentou queimar a Bíblia. Outros governadores, imperadores ao longo da história tentaram acabar, aniquilar com a palavra de Deus. Se a Bíblia fosse um livro qualquer, isso não teria acontecido na história. Meus irmãos, a Bíblia não é coisa vã. Não é um livro à toa. Não é passatempo para nós. Por isso a escola dominical deveria ocupar um lugar especial na vida das famílias. Um lugar de prioridade. Nós não deveríamos ter dó de acordar os filhos de manhã. Preguiça de levantar e estar aqui às 9 horas, que nem é tão cedo assim. O nosso contato com a Bíblia não é coisa vã, não é coisa corriqueira, não é coisa banal. E a escola dominical até hoje reafirma isso, que a palavra de Deus é importante. E Moisés disse isso para o povo. Disse isso para o povo. No versículo 47, porque esta palavra não é para vós outra coisa vã. Ou, aliás, para vós outros, coisa vã. Saiba disso. A intenção da escola dominical é afirmar que a palavra de Deus é importante, é central, traz orientação, dirige a nossa vida. Isso é uma ênfase da escola dominical. Outra coisa que eu queria compartilhar com você. A escola dominical existe para reafirmar que a palavra de Deus é a vida. É a vida. Nós vimos aqui no versículo 47 que esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. Ouvir a voz de Deus é receber vida. Receber vida hoje, qualidade de vida, melhora de vida. E a palavra de Deus traz vida em 2 sentidos. Primeiro, traz qualidade de vida. Quando nós recebemos a orientação da palavra de Deus e praticamos, a nossa vida melhora, nosso comportamento melhora, os nossos relacionamentos são abençoados. Quando a gente dá atenção para a palavra de Deus, quando a gente se submete à orientação do Senhor, as nossas decisões são influenciadas. Nós recebemos vida, e vida em abundância. Aqui nós encontramos vida, meus irmãos. Por um lado, vida, qualidade de vida hoje, melhora de vida.
Por outro lado, a palavra de Deus aponta para a vida eterna, nos leva em direção à vida eterna. Prepara a nossa mente, coração, a nossa alma para desfrutar da eternidade. A palavra de Deus faz de nós cidadãos terrestres, mas já nos prepara como cidadãos celestes. Ela nos leva, nos impulsiona em direção à eternidade. A palavra de Deus nos traz vida. Saiba disso. Outra coisa que eu queria compartilhar com você é que a escola dominical existe para nos ajudar a aplicarmos o coração no ensino de Deus. Vocês notaram o que ele diz aqui no versículo 46? Aplicai o coração a todas as palavras. Esse termo mexeu comigo. Porque a gente precisa aprender a ler a Bíblia com o coração. Não devemos ler a Bíblia só com os olhos. Devemos aprender a ler a Bíblia com o coração. E sabe por quê? Porque o coração é o lugar da decisão. Na Bíblia, quando a gente vê coração, não é o órgão, mas sim o interior do ser humano, onde nós tomamos as decisões, aonde os sentimentos nos influenciam, raiva, alegria, ódio, né? E nos impulsionam a tomar decisões. Ali é o coração. Ali é o centro da nossa alma. É ali que a palavra de Deus trabalha. Então nós precisamos aplicar o coração às palavras que nós ouvimos. Nós precisamos aprender a ler com o coração, não ler só com os olhos. Mais importante do que ler, ouvir, conhecer, até mesmo decorar a Bíblia inteira, é a gente aplicar o coração. Tem um texto da Bíblia onde Jesus diz assim: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Olha o porquê que a gente tem que ler a Bíblia com o coração. Porque nós somos tendenciosos, meus irmãos, nós somos levados ao pecado, ao mal, e é ali que a palavra de Deus quer tratar, no coração. Mudar a nossa vida, mudar os nossos pensamentos, os nossos valores, mexer com a nossa estrutura. Temos que aprender a ler a Bíblia com o coração. Provérbios, capítulo 23, diz assim, 12, aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Aplicar o coração ao ensino da palavra. Ezequiel 36 diz, dar-vos-ei coração novo, porém dentro de vós o espírito novo, tirarei de vós coração de pedra, vos darei coração de carne. Ou seja, a palavra de Deus tem o poder de mudar o coração. E é o que nós precisamos. É o que nós precisamos. Mas exige tempo. A gente lê com o coração. Não é uma leitura rápida. Não é aquele bate-pronto. 5 minutos, li, vou embora, vou trabalhar. Exige tempo. É meditação, é coisa profunda. Regado de oração. A palavra falou comigo, trouxe arrependimento. Me arrependo depois da leitura. Oro a Deus, peço perdão. É palavra que produz transformação. É o encontro do nosso coração com a orientação de Deus. E o nosso coração precisa da orientação de Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, Paulo diz assim, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. É no coração que o Espírito Santo trabalha. Nos intentos do coração. Você já leu a Bíblia com o coração? Você já aplicou o teu coração à palavra de Deus? Nesse nível de profundidade, de contato com a palavra de Deus, a escola dominical nos ajuda a fazer isso. Nos ajuda a aplicar mais o coração, não só a leitura com os olhos. Como disse o presbítero Paulo, a gente tem a oportunidade de falar, de ouvir, de perguntar, de esclarecer, de crescer junto. E conforme a gente participa da escola dominical, a gente percebe o quão pouco a gente sabe, o quanto a gente ainda precisa aprender.
A escola dominical existe para nos ajudar a aplicar o coração no ensino de Deus. Por último, a escola dominical existe para nos ajudar a transmitirmos a palavra de Deus para os nossos filhos. Que desafio compartilhar a palavra de Deus com as próximas gerações. Mas eu queria dizer uma coisa para você. Pai, mãe, não é responsabilidade da igreja compartilhar a palavra de Deus com os filhos. Você sabia disso? Não é responsabilidade da igreja. Exclusivamente, biblicamente, a responsabilidade é dos pais. A igreja não é responsável por compartilhar a palavra de Deus com seu filho ou com a sua filha. Mas ela o faz. Ela coopera com esse trabalho. Mas não é dever dela. E eu tenho visto nessa geração que nós vivemos, uma geração que terceiriza a educação cristã. Uma geração que transfere para a igreja a responsabilidade de compartilhar a Bíblia, a palavra de Deus com os filhos. Por um lado, que bom que tem a igreja, porque se não tivesse, talvez essa criança ou essas crianças não receberiam nada. Por outro lado, é uma desgraça, meus irmãos, saber que pais transferem essa responsabilidade. Não é da igreja essa responsabilidade, é dos pais. Se um dia Deus cobrar a educação dos filhos, não vai ser cobrado da igreja, vai ser cobrado dos pais. Por outro lado, você, pai, mãe, você não se alegra de saber que a igreja quer cooperar com esse trabalho? Saber que as crianças estão sendo ministradas lá atrás agora? E de manhã são também? Isso é lindo. A igreja quer cooperar com você nesse trabalho, na educação cristã dos seus filhos, de qualidade, centrada na palavra. Sabe o que acontece de vez em quando? Aqui na nossa igreja, de repente, uma pessoa que estava assim, muito sumida, aí aparece, aí a gente descobre, teve um filho, né? Aí vem na escola dominical, vem no culto. Ah, não, pastor, eu percebi que meu filho precisa ter orientação na palavra de Deus. É uma iniciativa boa? É boa. Mas você sabe que a motivação não é a melhor? Porque uma pessoa, para ela decidir, eu vou levar meu filho na igreja, para que ele receba uma boa orientação da palavra de Deus, mas essa pessoa não está vindo, não está buscando, não está tendo sede, não é a melhor motivação. Por outro lado, que bom, né? Que bom que vem, que traz o filho, traz a filha, de repente recomeça, reacende esse fogo. Mas o ideal o que é? É a pessoa participar porque ela tem sede de Deus, ela quer mais da palavra de Deus, ela concluiu, eu preciso. E deixa eu te contar um segredo, essa é a maior motivação que a gente pode passar para os nossos filhos, eles perceberem que nós temos sede da palavra de Deus. Que nós carecemos da orientação do céu, do pão vivo, do maná espiritual, e que nós precisamos nos alimentar do Senhor. E se nós participamos de uma igreja que oferece um alimento, por que não vamos desfrutar? Essa é a maior motivação para mim, para você, para a gente incentivar os nossos filhos a amarem a Deus e a sua palavra, a amarem o Senhor e a sua orientação, eles perceberem que nós temos sede, que nós queremos mais e mais e mais. Mas se você veio por causa dos filhos, tudo bem, não tem problema, que bom que você veio, né? E que agora você tenha sede, seus filhos também tenham sede, e a gente siga se alimentando da palavra de Deus. Mas eu queria dizer para você que a escola dominical é um ambiente excelente para a gente passar tempo com a família, para a gente desfrutar de uma orientação boa, de um bate-papo gostoso, centrado na palavra de Deus, na orientação do Senhor. Desfrute disso, valorize.
Valorize, como disse o presbítero Rodrigo no vídeo dele, as pessoas que se preparam para ministrar. Todo mundo é voluntário na escola dominical. Todo mundo trabalha voluntariamente. É um voluntariado extremamente comprometido com a obra do Senhor, extremamente comprometido com a autoridade da palavra de Deus. Mas valorize isso, valorize esse trabalho. Então a escola dominical existe para nos ajudar a transmitir a palavra de Deus aos nossos filhos. Que bom que existe. Que bom que existe. Meus irmãos, que Deus os abençoe. E que cada família possa amar mais e mais a palavra de Deus. E amar mais e mais a escola dominical como um tempo de estudo da palavra de Deus. Precioso. Precioso. Tenho uma recordação muito boa da escola dominical, dos cânticos que a Rose Caetano cantava com a gente na classe de adolescentes. O violãozinho dela, né, que vinha e ministrava. O Chiquinho também levava violão. Gente, o Chiquinho foi meu professor. Coitado, né? Já judiar do Chiquinho aqui hoje. Eu vou judiar a mão um pouquinho. O Chiquinho também foi meu professor de classe de adolescente. E ele está lá até hoje na classe de adolescente. Mudou de lugar, o Chiquinho está lá na classe. O Chiquinho também levava violão, cantava com a gente. Marcou a minha geração participar da escola dominical. Cantar com a Rose, a Cristo dai louvor, com todo ser, com todo o corpo, a Cristo dai louvor. Com a mão, a outra mão, um pé, outro pé, a cabeça e a voz. Marcou a minha geração. Eu acredito que você tem algum testemunho. Lembro de uma maneira muito vívida o presbítero Eduardo contar do seu Guaraci, trazendo ele e a irmã na escola dominical. Eu lembro do seu Daniel Franco aqui nessa igreja, vindo com uma caminhonete D20 azul, e aquele monte de cabecinha do lado, os netos, né? 3 netos, 2 meninas, um menininho, Mariana, Júlia e o Daniel. E ele vinha com os 3 netos na escola dominical. Sabe qual que é a maior herança, ou o maior sinal que a gente pode perceber de uma pessoa que frequentou a escola dominical? Adultos que temem a Deus, que servem a Deus, que valorizam a igreja, que amam a palavra de Deus. Pessoas que não debandaram da fé. Escola dominical cria raízes fortes, meus irmãos. Raízes fortes. Que a droga não destrói. Que a corrupção não leva. As tempestades da vida não derrubam. Raízes profundas. A escola dominical tem o poder de fazer isso. Porque aprofunda a nossa vida no conhecimento da palavra de Deus. E não é coisa vã. Não é qualquer coisa. Que Deus abençoe a sua família. Você sai daqui amando a palavra de Deus, amando a escola dominical, tendo sede do Senhor cada dia mais. Amém? Feche teus olhos, quero orar com você. Pai, louvado seja o teu nome, porque a tua palavra é viva, ela é eficaz, e ela penetra o mais profundo da nossa alma, Pai. Traz discernimento, traz orientação, exorta a nossa vida, nos corrige, nos tira das trevas, nos leva para a luz, traz direção para o nosso casamento, traz direção para a criação dos filhos, para as decisões no trabalho, profissionais. Louvado seja o teu nome, Pai, porque nós temos acesso à tua palavra, Pai. E nós agradecemos também pela escola dominical, um tempo em que a tua palavra ocupa um espaço de importância, Senhor Deus, onde a tua palavra é ministrada, onde o nome de Jesus é adorado e exaltado, onde a presença do Espírito Santo é desfrutada, Pai, aonde o Senhor tem condição de transformar o nosso coração, sarar as nossas feridas, curar a nossa alma, animar o nosso espírito, fortalecer a nossa caminhada. Louvado seja o teu nome, Pai, pela orientação que vem do Senhor
e pela ministração da tua palavra através da escola dominical. Continua abençoando esse ministério, quem dirige, quem coordena, os professores, Senhor Deus, continua usando a vida dessas pessoas para ministrar a tua palavra, Pai. Que a tua igreja ame esse tempo de estudo, que a tua igreja valorize, desfrute com alegria e com sede, em nome de Jesus. Amém.